Depois vocês vão eleger aí eleger qual apelido que a gente chama ele. mais adequado. Brincadeira. Tô aí recém-recrutado pro projeto de levar o evangelho para todas as pessoas possíveis, de encontrar as melhores histórias que temos aqui na quebrada, na igreja. E vamos pra cima, galera. Glória a Deus. Bom, rapaziada, boa noite. Eu sou o Tom, faço parte dessa casa há algum tempo. É polêmico, legal, né? Legal Esse cara é também polêmico, esse cara é realmente polêmico. E é isso aí, estamos aí pra ajudar, né? Somar. E é isso. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos, galera. A ideia desse primeiro episódio, na realidade, a gente não tem um script, a gente não tem um roteiro. É mais pra gente poder também testar a nova estrutura, né? Apresentar aqui a equipe que agora vai compor esse projeto. Então nós temos aqui o nosso querido Liminha. Vem cá, Liminha, se apresentar. Liminha tá... Ô, Liminha, tá funcionando também aí, porque a gente tá falando, mas a gente não sabe se tá funcionando. Mano, o cara passou em frente à câmera. Cadê o nosso Palompa? Se apresenta e dá um tchau aí pra galera. Tchau, pessoal. E aí, tudo bom? Eu sou o Liminha. Fala no mic. Esse é o nosso Liminha, ele que fica ali na parte do setup ali, de toda a parte de computador e etc e tal, certo? Tá funcionando lindo, né? Tá. Então demorou, porque eu não tô conseguindo Tudo ver no aqui. jeito. Tamo no jeito. Temos aqui... Ah, aqui ó, agora eu tô conseguindo ver, tá tendo retorno. Nós estamos bonitos, cara. Ó, vocês querem ver? Nem me arrumei. Põe o tablet aí, ó, pra vocês verem, terem como uma referência. Ó, nós aí, ó. Olha. Mas nós estamos bonitos, cara. Aí, ó o que uma iluminação faz com você, Tom. Você é louco, olha o corte de cabelo que minha mulher fez. Você Sim. tá louco aí, Foi ó. um cabeleireiro, hein? Caramba. Já economizou. Já economizou. 50. Então nós temos aqui agora uma estrutura, né, diferenciada. A gente identificou essa necessidade de melhorar a forma como nós estamos fazendo a nossa transmissão. E estamos trazendo também uma galera de peso aí para nos auxiliar. Então o nosso Liminha continua ali na parte do backstage. O Vini vai integrar aqui como host aqui junto comigo para a gente poder extrair o melhor dos nossos convidados. O Pateta, Pateta, O Pateto. Já vai ficar Pateto então, não vou chamar mais de marroquino. O Pateto marroquino. Depois a gente podia fazer uma montagem na IA, né? De um Pateto marroquino mesmo, cara. Eu acho que vai ficar muito bom. A gente poderia fazer algo nesse sentido, né? Uma montagem. Fazer uns personagens, né? O Pateto aqui também vai nos auxiliar com toda a parte aqui do backstage setup também, eventualmente participar aqui nas apresentações conosco. Fotografias e etc. Isso aí. Eu tô divulgando aqui, tá? Tô no celular, mas tô só postando aqui. Nós temos aqui o nosso picotador, o nosso cortador oficial. Descobrimos recentemente que Jailton tem um talento diferenciado no que diz respeito a consultorias em podcast, Quer certo? contratar? Tô zoando. Fazer o merchan. Tô aprendendo ainda. Mas a ideia, galera, desse projeto, eu acho que é muito importante a gente sempre reforçar essa mensagem para vocês. A ideia desse projeto é justamente a gente ter a oportunidade de alcançar vidas através do evangelho, né? Então, a ideia aqui é basicamente a gente ter um ambiente leve, descontraído, onde a gente traga, enfim, ideias, onde a gente traga temas, onde a gente traga o evangelho, né? Acho que é o mais importante. E aí a gente vai, enfim, a gente vai destravando um pouco. E eu acho que a ideia, né, desse primeiro episódio nesse novo formato é a gente dar a premissa justamente para aqueles que estão fazendo parte desse projeto, né? Que são essa galera aqui que está aqui nos acompanhando. Eu acho que seria interessante a gente poder conhecer um pouco de cada um de vocês, um pouco da história de cada um de vocês, né? Quem quer começar? Eu sempre falo Tom, assim, né? O O Tom é lenda. Não, falo muito. O Tom é melhor deixar o lenda no Bola de Neve do Itaim Paulista. Polêmica. Começa com o melhor. Tom é lenda. O Tom, quanto tempo de bola você tem? Bom, entrei na igreja em 2011, me converti ali no Bola Tatuapé. Era o início... Não, tem... é claro que todo mundo quer saber como eu conheci o senhor. Ó o pastor aqui, nós temos o Careca aqui dando um suporte pra nós Apareceu aqui também.
alguém apareceu na frente aí, ó. Aqui tá Ô, um pouco David. atrasado. Tá com É que Ah, tá um beleza. pouco Ah, atrasado o desculpa. delay, tá? Estamos com um delayzinho. Mas eu cheguei em 2011 no Bola Tatuapé. Fiquei, eu acho que uns 2 meses por lá e descobri que tinha uma igreja em Guaianazes, na Rua Saturnino. Então eu descobri que lá tinha igreja, já estava frequentando bastante os cultos e resolvi fazer uma visita lá. Cheguei lá, fui abraçado, bem recebido, a galera super diferente, um público totalmente diferente do Tatuapé. E isso me trouxe paz e alegria. E aí eu comecei no finalzinho de 2011, lá em Guaianazes. E tô aí desde 2011. Então a gente tá falando de quase 15 anos de ministério, né? Já viveu de tudo um pouco aqui, né, Tom? De tudo um pouco. De momento bom a momento ruim. Glória a Deus. Glória a Deus, tamo aí. Amém. Tamo de pé. Amém. Glória a Deus. Irado. Eu acho que eu tô aqui no Bola do Itaim fazem 9 anos, né? E eu tive o privilégio de poder caminhar com o Tom no meu início. E glória a Deus, porque eu tô aqui hoje. Deu certo. Deus falou assim, calma aí, vou te dar um teste. E eu queria saber, ô Tom, de você, obviamente a gente já caminhou, já fizemos muitas missões juntos, mas o que te inspira a levar o nome de Jesus? A gente sabe que nós não estamos aqui por aquilo que ele tem de a nos oferecer, mas por aquilo que ele é. Mas eu queria entender de você, qual que é o seu maior anseio em relação ao nome de Jesus? Caramba, podcast eu pensei que era mais fácil, de tanto que eu assisti. Achei que era só chegar e falar. Pois é, tá vendo? Mas aqui, mas aqui é, Eu não tava preparado, né? mas aqui é mais uma ideia no sentido de... É que o cara já lançou logo uma filosófica Não, cara, de caixa, né? É que eu acho que aí, tipo assim, o que fica mais maneiro é quando a gente tem aquilo dentro do coração, pô. Sim, E eu sim, acredito sim, que você entendi. tenha isso. Não, eu entendi. Bom, o que eu prezo bastante parece que não, mas é pela minha salvação. Parece que não. Parece que não, Não, né? pera aí. Não, parece Calma aí, que não. Tom. Não, digo que a vida te bate tanto que eu acho que as pessoas esquecem até da salvação. Elas esquecem do objetivo final, né? Muitas pessoas vêm pra igreja por causa do grupo, as pessoas, os amigos. Mas eu acho que o que me mantém de pé mesmo, de verdade mesmo, acho que é o medo de ir pro inferno. Claro que Jesus é bom, ele faz muitas coisas. Mas eu acho que o que eu mais prezo mesmo, o que me manteve em pé mesmo, é que eu penso todos os dias em relação ao que eu faço, o meu destino final. Eu acho que isso é o que me faz permanecer mesmo. Tipo, eu sei que coisas difíceis... Eu fiz até um vídeo hoje pro meu canal, que eu não vou falar qual que é, porque eu ainda tenho vergonha. Spoilerzinho. Mas eu Vai ficar Spoilerzinho. escondendo ouro aí, meu. Falando sobre isso, sobre os momentos difíceis, quando você tá passando um momento difícil, você pensa que, tipo, você tá passando pelo pior problema da sua vida e você esquece que todo mundo também tem problema. Sim. E muitas pessoas, às vezes, o problema é muito pior do que o seu. E você pensar no seu destino, eu acho que isso dá um grande... É como se fosse uma vitamina que o seu corpo necessita, sabe? Uhum. Então acho que eu foco bastante mesmo em questão da minha salvação. Acho que é por isso que eu não tenho tanta briga por aí. Por mais que eu seja polêmico, eu ainda, graças a Deus, nunca vi tipo ninguém falar que não gosta de mim. Por causa disso, eu zelo, ainda mais por tudo que aconteceu na minha vida, eu zelo bastante em relação ao término da minha vida mesmo. Hoje eu tô aqui, amanhã eu não posso estar, então é o que me mantém em pé. Animal. Muito Da bom. hora. Pergunta interessante essa. De última hora é difícil responder, viu? Não, Mas- isso. Não tem corte, Se cair pra Cadê? você, ó. Cadê a colinha? Quem sabe faz ao vivo. Não, mas eu fiz esse tipo de pergunta porque, como eu falei, né? Uma das primeiras pessoas que eu tive contato aqui no Ministério do Itaim, primeiro eu comecei indo pra célula, né? Então lá eu conheci meu líder, Johnny e Lásia, um beijo pra eles. Lá tinha o Dudu, tinha o nosso querido Felipe Morangão, a Kátia, um período, então... Te amamos, Morangão, se você estiver vendo esse vídeo. Pô,
Que esse Tem um vídeo carinho- chega ao Morangão. Tem um carinho especial pelo Morangão, ele sabe disso, e assim como tantas outras pessoas que cruzaram aí o nosso caminho. Mas a minha primeira missão, assim, minha primeira... Primeiro desafio, né? Primeiro desafio no campo de Meio batalha, gospel. como um cristão, porque embora eu tenha nascido num berço evangélico, determinado ponto, época da minha vida, eu me desviei ali, virei torcedor organizado, enfim. Um dia Não, daqui a pouco. a gente vai poder Fica tranquilo resenhar que daqui sobre a pouco isso. a gente chega aí. Mas foi com o Tom, né? E eu lembro que nós íamos numa casa de recuperação. E, cara, talvez uma das coisas que mais me impactam como cristão é um amor por vidas mesmo. E eu lembro que nós saíamos daqui, voltávamos tarde pra caramba. Éramos em 3, né? Sem Tinha esperar reconhecimento de nada. Era difícil aquela num época. Renault Clio vermelho e toneladas de feijão no porta-mala. Mas uma das trocas de ideia mais profunda foi numa lanchonete, né? Eu lembro que nós estávamos Eu lembro, lá. cara, acho que foi em Mogi isso, É. não foi? Você Lembra lembra dessa desse resenha? dia? A gente Tô voltando tentando. da casa do esconderijo, acho que foi do esconderijo que a gente tá voltando, né? O ano era 2010. Quando que o Bolsonaro se elegeu? Porque era 18, é isso. O ano era 2018 e aí tava naquele debate absurdo e... Polêmicas. Os caras ficam Polarização. debatendo aí o sexo dos anjos, né? Então, então direita e esquerda, enfim. E o nosso querido Tom, ele era um cara que tinha uma opinião própria. Tem convicções. E defendo-as. Mas o que mais me chamou a atenção e o que brilha aos olhos era o amor pela missão. E, pô, depois a gente teve um tempo de servir juntos, você liderou assistência social. Mas eu te fiz essa pergunta e eu tinha certeza o modo como você responderia, porque durante esses anos você ensinou isso, tá ligado? Então, são coisas que marcam a nossa caminhada, né? E eu sempre falo que é impossível você conhecer Jesus e permanecer a mesma pessoa. Não tem Total. É impossível. Tipo, o cara que conhece Jesus, mas ele continua com os mesmos hábitos, ele continua com os mesmos pensamentos, é impossível. Você não conheceu Jesus. Não conheço. Se você permanece, né? E essas missões aí marcaram minha vida, né? E me forjaram como... hoje eu sirvo aqui na casa, tenho o privilégio de poder liderar uma célula. Mas o que eu sempre falo pra galera que tem chegado é... Às vezes é necessário que a gente morra para que outras pessoas vivam. E o cara que tá chegando agora, ele não entende isso, né? Mas só quando nós vemos aqui uma pessoa aceita Jesus, uma pessoa que se batiza, faz com que você fala, pô, meu salário tá pago aí. E eu vou te falar é o que que faz valer. de uns momentos bons que eu vivi esse ano foi ver um dos meninos que nós levamos para internar, cultuando, e a gente foi fazer a escala do Pão da Vida e ele tava lá com a gente. Então você vê que mesmo passou, sei lá, anos e anos Aham. e ver o cara bem hoje, então acho que isso faz toda a diferença. Até para trazer um plano de fundo para contextualizar vocês, pessoal. Esse ano a gente faz 10 anos de Bola de Neve do Itaim Paulista, né? Voou, né, cara? O Vini tinha uma mão. Tô zoando. Tô zoando. Mas o 21, ele continua tendo uma mão. Ele continua. Obrigado. Mano, Caraca, Alex. Muito bom. Que isso. depois a gente fala um pouco sobre a história do Vini, vocês vão entender. Mas eu acho que o mais interessante é que assim, a gente tá fazendo 10 anos de igreja esse ano. E essa época que a gente tá falando é uma época onde o Tom liderava assistência social, que era um corpo pequenininho, né? E ele veio com acho que você já serviu em Guanás Sim, pela sim, assistência, sim. né? Veio pra cá, assumiu esse desafio. E, cara, foi um tempo muito, muito gostoso, assim, né? Desafiador, né? Porque, você começar o Ministério de Assistência Social numa igreja que tá numa zona periférica como a nossa é desafiador, né? Porque existem várias frentes de trabalho que podem ser abertas, muitas pessoas precisam de auxílio também, né? Mas era muito, muito gostoso porque, cara, a gente fazia um trampo muito louco, assim, era de madrugada a gente indo pra casa de recuperação levar gente, e feijão e arroz Do nada, e liga pra um e... cara, tipo,
E o mais da hora, cara, a gente tava até falando sobre isso essa semana, né? Hoje o Vini, ele toca a bateria, né? Com uma mão. Com uma mão. Com uma mão. Né? Nós Tem que deixar acreditamos claro. realmente que o Vini, ele tem uma mão profética, né? Tá aí, mas a gente não vê, mas no céu a gente vai ver. E o mais louco, que olha que da hora, né? O ministério de louvor pro Vini começou pela assistência, cara. E aí a gente tava até conversando sobre isso essa semana, porque você vê, né, o impacto do ministério no desenvolvimento do chamado de uma pessoa. Porque, meu, a gente tinha um violão, um carrão e um sonho, e era isso que a gente tinha. E uma banda. E Não, a banda do Chaves ainda já veio Foi depois. depois, Já foi depois. Assim, quando a gente A começou... banda era com os irmãos lá que estavam em recuperação, que pegavam Nossa. um pandeiro. Cara, meu, você lembra do dia? O dia a gente tava lá na casa de recuperação, do esconderijo lá. Aí tá eu tocando violãozinho, assim, bem ruim. Aí o Vini tocando carrão bem ruim. Aí chega o mano da bateria, velho. Atropela tudo. Aí, tipo assim, a gente tinha uma bateria, um carrão, um violão, Uma meia-lua, uma meia-lua, um pandeiro. Pandeiro no meio do nada, meu Deus do Mano, céu. Era e- bom. Cara, que da hora, assim, a gente se divertia demais, né? E pra vocês entenderem a importância de muitas vezes que nem a gente começa num ministério, né? Que nem você começou na comunicação, né? Pateto. Pô, Pateta é muito mal aí. Marroquino, vai mudar pra marroquino. Pateta é muito bom. É melhor falar Mateusão. Caraca. Pateta é normal, mas pateta A é Brenda, engraçado. nossa. E do tipo assim, você começa na comunicação, algo que você tem afeição, mas muitas vezes esse ministério onde você inicia a tua carreira, né, o chamado, né, a tua carreira ministerial de fato, vai te levar para outros lugares, se o teu coração estiver inclinado, que você nem imagina, né? Que foi o que aconteceu, né? Porque que nem eu comecei na assistência, depois também comecei a desenvolver a parte de levita lá, depois participei do louvor. O Vini não tocava 100% bateria, ele só tocava carrom. A ideia inicial era essa. E aí depois do tipo, precisamos de um baterista, ele comprou a ideia e no começo éramos a banda do Chaves e às vezes até hoje a gente é um pouco a banda do Chaves. Quem quiser saber como que o Vini toca a bateria com uma mão só, manda um superchat ali, ó. Manda aí, ó. Como você toca a bateria com uma mão só que a gente vai provavelmente. revelar o segredo hoje. Vou vender meu curso, hein? Como tocar a bateria Arrasta com uma pra mão. cima. Arrasta pra cima. E cara, é muito bom, né? Muito gostoso a gente ver a evolução da galera e ver, né, sementes que foram plantadas lá atrás. Eu falo, o Tom, ele é um mito aqui no Bola de Neve do Itaim Paulista, porque, mano, todo mundo já teve uma história com o Tom, né? Pô, não, real, assim, o Tom, ele é um cara muito emblemático, ele é um cara muito autêntico, ele é um cara que marca, né? Tanto pra bom quanto pra ruim, porque às vezes ele também te irrita. Mas Na época de política, principalmente. na época de política ou na época que a gente começa a debater questões muito complexas como a existência dos dinossauros, entre outras Ficar coisas, 7 horas que aqui, depois eu a vou gente provar não, que não vamos existiu. fazer um episódio só pra isso, tá? Mas cara, é muito legal compartilhar essas histórias. E aí, quem vai falar mais agora um pouco sobre a história? Pô, o Mateusão, né? O Patota! O Mateusão. Mateusão. Eu sou... Esse só dando, tipo, fazendo uma conexão com esse cara aqui, né? O mundo é muito louco. O mundo, ele é, tipo, pequeno, minúsculo, porque a gente tinha uma coletividade com a esposa dele, antes deles serem um, né? E aí, pô, o cara vai contar a história dele, mas enfim, o carinho que nós tínhamos, né, desde do antigo templo e tudo mais, todas as missões que nós fazíamos no Flame, etc. O nosso coração se alegra de ver o Mateusão aqui, porque ele é um cara que ele precisava estar aqui, saca? Tipo, a gente se conheceu esse ano, mas parece que a gente se conhece há Passado, né? alguns Passado milhares parece. alguns milhares de anos, assim, tipo, no Demais, sentido de
Você não vai falar que é de outra vida, não, né? Pelo amor de Deus. Não é dessa Eu mesmo. tô lendo aqui os livros da Zíbia Você Gaspareto. torce pra que time? Você torce pra que time? Adivinha, Corinthians, né? Ah, tá. Então você não amassou ele em alguma época, não. Por isso que ele é parceiro. E aí, tipo, pô, partilhar esse momento aqui é tão especial quanto o Tom tá aqui também. Eu acho que a ideia é da gente trocar uma resenha mesmo e em todo nome exaltar o nome de Jesus, porque ele tem dado o privilégio de nós estarmos aqui, né? Então, Quer uma coisa, uma teoria interessante? manda. Se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui. Não nos conheceríamos. É verdade. Eu ouvi Amém. isso esses dias. Tipo, nós estávamos num rolê Caraca, animal. e aí uma pessoa falou isso. Falou, A cara, teoria mais a gente prática tem que que agradecer existe. a Jesus muito, Demais. porque a gente se conhece por causa dele. Demais. Cara, Se não fosse Jesus, nós não nos conheceríamos. Amém. Seríamos cidadãos, estaria por aí com outras amizades. Mas Jesus proporcionou isso. Proporcionou. Esse ajuntamento, união. né? Amém. Uma Boa. salva mas de né? palmas dessa reflexão. Essa daí foi a Luciana que falou. Créditos Por à incrível Luciana. que pareça. Beijo, foi a Luciana. Eu falei, cara, Luzinha faz todo Feelings. sentido, faz Luzinha, todo você é demais. Luzinha A Cortes. gente ama você. Luzinha Cortes. Mas conta essa história aí. Ah, galera, eu sou o Matheus, marido da Fabiola, pai da Maia. É engraçado, ontem o pastor mencionou no culto. Eu não sei ao certo como ele falou, não vou me lembrar, mas ele falou que era como se era improvável demais. Quem é que era improvável de estar aqui? Aí eu olhei pra Fabiola assim, dei risada, porque eu vim de um berço onde parte da família, a família da minha mãe é católica e a família do meu pai é evangélica, desde quando eu sou da infância. São de outra denominação de igreja, que tem os princípios e costumes diferentes. E eram costumes que, por mais que eu tentava me encaixar, só me afastava. Então, por muito tempo, eu me desconectei do meu pai aqui, meu pai físico, e do meu pai espiritual, Jesus. Porque muitas coisas aconteceram na minha vida que foram fazendo eu me afastar. E acho que essa conexão de paternidade, pai físico, pai espiritual, é muito forte, porque quando eu me dei conta, eu era um descrente, eu me denominava um agnóstico da vida, porque não acreditava, não tinha medo de debater com alguém que falava assim, seu pai é crente, sua mãe acredita em Deus e tal, e você não, eu falava, não acredito. E eu bati o pé, discutia mesmo, a Fabiola ficava doida. Porque foi o momento em que a gente se reconectou, né? A gente se conhece desde a infância, a gente estudou na mesma classe no prézinho. Maneiro. É bacana demais, mesma escola que minha filha estuda hoje. Que legal. Muito bacana. A gente se reconectou no final da escola, né? Lá para os 17 anos. E aí tem toda uma trajetória nossa. Então, Fabiola teve uma parte muito grande em me trazer pro bola. E aí eu sempre ficava com o pé atrás, né? Falava, mais vai igreja, não gosto de igreja. Era esse o meu pensamento. E quando eu cheguei aqui, primeira coisa que eu cheguei, bati o pé aqui, ganhei um abraço tão apertado, falei, nossa, se eu não me engano eu esqueci o nome da moça que é da intercessão. Eu esqueci o nome dela. Fala aí, característica. Flavinha. Flávia. Me deu um abração, crer. falei, ô louco, que da hora. Fui bem recebido. E aí, é o pé atrás o tempo inteiro, né? Eu frequento aqui tem 2 anos, agora frequentar de verdade tem 1 ano. E aí você vai assistindo, você vai entendendo, vai buscando. Quando você vê que a pregação ela te confronta e ela traz verdade, você busca embasamento e fala, isso tem verdade. E não tem segredo. Se você quer a verdade, você busca a verdade e você encontra a verdade. Então, essa casa me abraçou de uma forma maravilhosa, me mostrou o verdadeiro amor de Cristo, não só em palavras, não só em pregações, não só em louvores, mas em ações. É muito bacana o que toda a igreja faz. O pessoal do futebol lá, que eu tinha o pessoal marcava jogo direto, comecei a frequentar, aí fiz amizade com o Vini, e Legal. aí foi nessa trajetória Você se é chegando calmo pra assim cá. Pior que não, eu sou bem Legal, agitadão. né? Eu sou bem agitadão. Maneira. Eu sou bem agitadão. Eu sou bem Ué. agitadão pra Eu falar. ficaria depende aqui do horas dia. trocando ideia. Fala suave, né? E
mais recente, né? Acho que é quase um ano já de célula. A célula foi outra batalha, viu? Olha, o Will e a Natasha são testemunha. Minha esposa ia e eu não queria ir. Falava, vou fazer o que lá, mano? Vou ficar em casa. Vai Já pra teve- comer, pelo menos. Não, pô. então, pra você ter uma noção do bloqueio que tinha, porque vocês conhecem eles. Vocês sabem que eles são pessoas que você olha, você já tá Totalmente sorrindo. extrovertida, mano. A dona Cleide, nossa senhora, que abraço Sensacional. bom. Dona Cleide, um beijo. Muito bom, um clima maravilhoso. E era aquela, né? Eu tinha aquele pé atrás, eu não ia. Porque eu sabia, parte de mim sabia que se eu fosse, eu não ia encontrar outra coisa a não ser amor. E foi o que aconteceu e isso trouxe até aqui. E que possamos alcançar muitas mais pessoas e engrandecer o nome de Jesus e exaltá-lo em tudo que a gente fizer. É isso, galera. Caramba, Irado. já podia encerrar o episódio agora, Poderia. né? Glória a Deus. Agora Pô, a vez amém. do Alisson, né? Oh, mas só um ponto, né, sobre o Mateusão. Teve um culto dos homens que ele veio com... Estava com as tranças, não tava? Tava de trança e eu vim com a câmera. Foi a primeira vez que eu fotografei E aí o pastor falou, as caranga. o que é esse cara aqui, mano? Que Do tá nada tirando, tirando foto, mano. tá tirando foto. Aí eu frequento a igreja, tá ligado? Tipo, Eu acho que ele falou comigo porque teve sorteio. é... E eu ganhei. Eu ganhei uma. Como é que fala? Uma higienização, mano. Que é um valor. Não, vou contar uma história bacana. Michel tá aí. Ó, Michel me paga. Ganhei higienização. Ganhei uma higienização. Aí eu falei, mas eu não tenho carro. E mó ingênuo, né? Aí os caras, não, mas pega, apresentei alguém. É um bagulho da hora. Eu falei, beleza. Aí o Michel chegou em mim, mano, troca comigo, eu tenho carro, você não tem carro. Eu falei, não, relaxa, eu vou entregar pra minha mãe, tá? Meu pai tem carro. Não, mano, você vai me ajudar, pô. Tô precisando passar lá, não sei o quê. Aí eu falei, beleza, mano. Troquei num carregador. Nossa, você caiu nessa. Cadê o Michel? Made in Aí, China. Não, aí você me Michelzão, quebra, cara. Presenteei o Michelzão, mano. Caramba. E depois, pra você ter noção, na hora a rapaziada falou assim, caramba, você é bonzinho, hein, mano? Eu falei, mano, o cara tem carro. Eu não tem, mas os caras, beleza. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei, minha esposa, o quê? Você sabe quanto custa? Eu falei, não. Tipo aqueles programas, de, tipo assim... Lembrei, não tem Ah, como, Ah meu lá, irmão. Você, mano, você deu somebody love no cara, hein, meu? Caramba. A unção Sem pura. vergonha. Olha, quantos você já comprou o carro? Ainda não. Quando ele comprar um Tá no carro, projeto. mano, fortalece Deve lá, hein? uma higienização. Foi profético, mas mas a recompensa vai ser também. Quando você pegar um carro, a gente conversa. Amém. Pra desenrolar um- Mas e você? Amém. Fala você, como você chegou na igreja. Mas você quer saber da minha história, rapaz? Todo minha mundo quer história? saber, fala aí. Minha história, vamos lá. Eu cheguei no Bola de Neve, eu me batizei faz 10 anos, exatos 10 anos, né? Eu era um cara extremamente improvável também, né? O meu lar assim, não profere essa religião, então meu pai ele é um bandista, minha mãe era católica, mas também frequentava Umbanda e do tipo assim, eu era completamente improvável e eu não gostava de crente na realidade, né? Eu não gostava de Era uma cristão. cultura, né? Total. Por quê? Porque eu tinha aquela visão do crente neopentecostal que explora o Quem evangelho quer da, dinheiro... da prosperidade, aquela coisa muito, né? Entendi. Muito A louca, teoria assim. da prosperidade. E eu não me encaixava nisso. Só que é muito louco, se ele assistir esse episódio vai ser engraçado. Eu conheci o Bola de Neve através da minha irmã e do meu ex-cunhado. Porque o que acontece? Toda vez que o meu ex-cunhado tinha treta no casamento, ele ia pra igreja, tá ligado? Mas não é porque ele queria se consertar, é porque ele queria dar um jeito no casamento. E aí, numa dessas idas e vindas, apareceu o Bola de Neve, e eu conheci o Bola de Neve quando eu era criança ainda na Turiaçu. Eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos. E, cara, me marcou muito aquele ministério, a prancha, o reggae. Mano, você chegou a pegar culto na Turiaçu? Não. Mano, era mó trampo pegar culto na Turiaçu, porque, tipo assim, lá na Turiaçu você não consegue, você tinha que descer, acho que lá na Barra Funda, mano, subir, atravessar... Subir a rua da Uninove. Contramão total. Mano, tô contramão total, era mó rolê. Do lado do trampo lá. Mas era mais perto que a sede atual, até. Pra andar, eu acho que pra ir caminhando,
E aí você chegava, mas lá, mano, era muito louco porque você chegava, o culto de domingo de manhã, era lotado, mano. É que o ponto é que você começava a ver a fila ali subindo o Parque da Água Branca. Cara, o bagulho parecia um show. Parecia um show. E você, pô, é uma igreja, né? Só que eu me lembro muito da vibe do lugar. Tipo, era muito jovem, era muito leve, né? E me marcou, enfim, frequentei alguns cultos, comprei o CD pirata da Denise na época, Te Vejo Pai, e aquele outro de reggae que eu esqueci o nome. E eu ouvia muito as músicas mesmo sem me batizar e etc e tal. Beleza, isso 10, 11 anos. Quando eu faço 16, eu começo a namorar com a minha esposa hoje, a Tayla. E a Tayla, ela era crente da Assembleia, né? E aí a gente começou a namorar e ela desviou, né? Desviei ela. E aí, desviei ela, pá, vida de mundo, né? Foguetando, etc e tal. Só que eu não sei porquê. Eu juro que eu não me lembro o motivo pelo qual a gente decidiu ir numa igreja, cara. Só que eu sempre falei, mano, se eu for pra igreja dos crentes, eu vou pra aquele Bola de Neve, né? E aí depois de um tempo, abriu Bola de Neve do Tatuapé. E aí fomos no Bola de Neve do Tatuapé. E aí no Bola de Neve do Tatuapé, eu comecei minha caminhada lá, né? E foi muito louco, porque num culto sem discernimento nenhum, mano. Eu não tinha um entendimento do que era o Espírito Santo, né? Deus falou pra mim claramente, assim, a responsabilidade de trazê-la de volta é sua. Se você não vier, ela não vem. E eu falei, caramba, mano. Aí eu virei pra ela e falei, ô Tayla, você tem que voltar pra igreja, hein? Imagina Tipo ela assim. ouvindo de você. Total, e eu não queria Na essa época. responsabilidade, cara. Eu não curti igreja. Meu negócio era tomar uma, tá ligado? E eu nunca fui um cara muito doidão, mas assim, eu tinha as minhas resenhas, né? O que às vezes acaba sendo mais complicado, porque a pessoa que ela não se sente tão perdida no mundo, ela não se sente perdida. Então ela, Total. quando ela é chamada pra igreja, a pessoa pensa, eu vou fazer o quê lá? Total. Você tá falando que eu tenho uma vida tô torta? suave. É. Não, eu sou um cara íntegro, eu não Acha- traio a minha namorada. Acha que é autossuficiente, né? Total. Totalmente. E eu era um cara muito cético, mano. Do tipo assim, eu sempre fui um cara muito cético, eu era um cara muito de centro-esquerda. Tipo assim, completamente o oposto do estereótipo cristão, né? Sempre te fui muito entendo. crítico, sempre fui muito crítico à igreja, por uma série de coisas, enfim. Aham. Só que aí eu tive essa parada no culto, cara, e aí a gente começou a ir, e foi muito louco, porque aí eu comecei a ser movido pelo Espírito Santo e eu entendi a importância daquilo que eu tava fazendo, né? Até eu me firmar levou muito tempo, confesso, que eu comecei a caminhada ainda, né, me desconstruindo. Eu falo que realmente, pra mim, eu me desconstruí total, cara. Eu me matei pra renascer pra Cristo, Quem né? viu o Alisson e quem vê ele hoje já mudou muita coisa. Mudei bastante coisa. Por quê? Porque Os foi um debates. processo, né? E aí, numa dessas, cara, entre idas e vindas, eu acabei me firmando, né? Tive alguns processos também dentro dessa história, que acho que não vale abrir aqui. Mas estamos aí, 10 anos de conversão. Você chegou aí lá na célula da Martinha, né? Comecei lá. O pastor foi meu líder. Não, aquela Da hora. célula foi a igreja do Itaim, né? Basicamente Se formou, formou lá, cara. ele menciona sempre, né? E essa célula era muito louca, né, Tom? Você era de lá também, né? A gente era parceiro irmão de célula e depois, né? Eu comecei na casa do Careca. Esse cara foi nosso líder de célula. Só um parênteses aí, dando uma sublinhada, né? É verdade que a célula do pastor acabava às 5 da manhã? Não, eu cheguei no final da célula. É. Foi no final. Não, eu cheguei na sua. Foi, Que tinha sei umas- lá, deve ter tido, sei lá, umas 3 células antes de acabar. Tinha- Foi umas 3, 4 células. Tinha as histórias que a célula do pastor acabava às 5 da manhã. Eu ficava imaginando. A galera não trampava no outro Não. dia. Mas a vibe... Um abraço pro Dori, inclusive. Bom que trabalho, ele foi um dos pastor. caras que. Mano, mas a O casa... Dori que deu a ideia.
Falou ele que deu o nome. Pode ser bola de Segurou a neve. prancha. Ô, Dori, a gente te ama, A mano. casa do pastor, eu não cheguei a ir em célula lá, mas você lembra a primeira, eu lembro a primeira vez que eu fui na casa do pastor, foi o Tom que me levou. E tipo, mano, era muito louco lá ter um sofazão, né? E tipo, mano, a gente, mano, era mó resenha, a gente se deitava lá como se a casa fosse Nessa nossa. época ele convidava a gente, agora não convida Aí, mais. Olha Tô aqui, zoando, sem tô zoando, vergonha. Tava lá esses dias. Se você quer ser convidado, superchat, tô brincando. Tem superchat? anota o endereço da rua aí. Mas acho que Pergunta aí. isso foi muito determinante, assim, pra minha caminhada. Assim, Deus sabe o que faz, cara, porque depois eu descobri que tinha uma célula lá no Veredas já. E quando eu fui antigamente não era o CIB, né? Eu fui no site do Bola de Neve procurar a célula mais próxima. E a célula que apareceu foi a do pastor. Eu lembro no dia que eu mandei mensagem pra ele, né? E aí deu um somebody love nele, porque, mano, começar em célula é mó treta. Não, e você vê, hoje em dia a igreja fornece contato, pega o contato das pessoas para ir para serem convidadas para a célula, Sim. né? Há um tempo atrás era site, entrava em Era mó contato. treta, assim. Porque o que que acontece, né? Eu comecei o meu ministério meio que dividido, porque eu comecei o meu ministério no Tatuapé, Uhum. só que eu falava, cara, eu preciso de uma célula. Só que, pô, eu já tinha comprado um apartamento lá perto da região, só que eu morava no Itaim. Eu falei, mano, vou fazer o que lá? E foi aí que eu caí aqui e, mano, tô aqui até hoje, né? Amém. Pegando um gancho do que você mencionou a Assembleia, a igreja que eu mencionei também, a Assembleia, e acho que eu deixei mal explicado também, não que eu tenha algo contra a igreja ou algo assim, mas era só a questão da denominação, né? Denominação, acho que mediante as personalidades, a gente encontra na nossa igreja muitas personalidades parecidas e em outras denominações também, né? E lá, o pessoal de lá é muito amoroso, muito bacana, família mesmo, muita gente que eu cresci, só que a personalidade não tem como, né? A gente se encaixa e essa igreja me abraçou e aqui é a casa. Da É, hora. eu falo isso, né, porque uma das primeiras vezes que eu fui pra sede foi na Turiaçu, por isso que eu tenho essa lembrança aí de, às vezes, subindo ali no Parque da Água Branca, você já Nossa, viu, Parque da você Água já Branca. tinha uma Eu fila. passo lá todo dia. Na época o Zeiden, ele tava lá junto com a tribo do louvor, e eu ficava, tipo, a gente curtia o Planta e Raiz, Nossa, o sonho era encontrar o Zeide na bola de neve. e aí ele Que ministrava o pastor contexto, junto com a meu pastora, né, a pastora Denise. E foi o primeiro lugar que eu entrei, que eu olhei pro lado, aí eu falei, tipo, os caras de regata, chinelo, totalmente... Você fica assustado, né, a primeira vez. Underground Você total. fala, que isso? Não era o pastor Aí que lá tava o lá de pessoal regata, tava- lá não, o né? O pessoal pastor tava curtia suando, ir de não, regata e pra terno. cena. Mas também verde, amarelo e vermelho. Mas também. Aí o problema não é a regata, o problema é o estilo. E aí eu fui com meu primo, né? Eles curtiam muito, assim, desde a época do Dori, né? O Dori, ele evangelizou o IP inteiro. Ele estudou com meu irmão, mano. Estudou com meu pai, Saudoso mano. Dori, Dori saudoso estudou com Dori. meu Nossa, pai. o Dori, nossa, o Dori é velho, né, mano? Ele Dori estudou- estudou com Quantos meu anos pai. ele estudou? Com o pai, com o irmão? Mas o meu pai era supletivo, né? Ele tava terminando a Peraí, escola. mano, antes seu de- pai tem quantos anos? Meu pai tem, 87. não, meu pai tem 56. O Dori já tem mais de 50, não tem não, mais, pastor? Tem Não. mais. Não, tem- Eu Dori acho tem que mais até de os 50, 54. Não, o meu pai, ele é mais velho que o Dori. 54. Só que, mano, é muito louco, porque o Dori tem mais de 50, só que você passa lá na quebrada dele lá, ele tá lá empinando pipa com Soltando, a bermudinha do Bob Esponja. A alma assim, dele. soltando um Mano, pipa. ele é jovizaço, né, mano? O Dori, então, e ele teve um papel fundamental ali em grande parte da galera do IP mesmo, assim, ele O Anderson também veio pelo Dori, né? também veio pelo Dori. Pô, teve uma galera, o Dori deve ter evangelizado o pastor também. Enfim, aí eu lembro, a lembrança que eu tinha é que depois que abriu o Bola de Guaianazes, ele ia toda vez com a bike dele. Caramba, ele Atrás. saía do Itaim Atrás, pra ia. Guaianazes de bike?
Era uma BMX, né? Fazia uns bob, umas paradas assim. A Caraca, mano. camiseta única. Pô, reparem nessa história, viu? Porque às vezes você tá reclamando de ter que pegar o Uber pra vir pra igreja. O cara, mano, ele atravessava do Itaí Não, pra Guaraná de Eu bike. acho que os caras que é da época da Turiaçu, igual o Flavião, Underground, tipo, os caras saíam daqui pra ir pra lá e o culto era naquela vibe de tem hora pra começar, mas Acaba não tem meia-noite. hora pra Acabava acabar, né? os saca? trem, ficava lá até Então, outro dia. quem viveu essa época aí foi uma época especial demais. E aí depois o meu contato foi com na Clélia já, e, tipo, aí era gigantesca, eu ficava, caramba, isso aqui é a igreja mesmo. Por quê? Porque a minha família era extremamente tradicional, meus tios, eles são da congregação, né, por parte de pai. E aí, basicamente, eu fui criado na sã doutrina, Congregação Cristã do Brasil. Na paz de Deus. E A toca paz de per- Deus, meus irmãos. E toca percussão. E aí, o único maluquinho que toca percussão... Muito bom. É como da que você família- aprendeu bateria, cara? Você era da congregação. Não, bateria então, lá, né? porque não tem, aí tem... Não tem percussão, Tem né? até uma parada... Até o lance espiritual por trás disso, né? O instrumento é muito maneiro. Qualquer É dia a muito gente vai bacana. desenrolar esse papo aí. Fazer um só de bateria. Manda o superchat. Manda super. Ô, Se mano. você quer fazer aula de bateria, Deus, mentira. manda o Depois que o superchat, pastor tá abriu e sair do demorando altar, aqui. mano... Nossa, Meu tem, WhatsApp deve ter. nunca mais foi o mesmo. Aí, E aí, tipo, eu comecei a tocar bateria porque em determinado ponto tinha uma igreja lá no IP, que hoje ela é uma igreja grande e famosa também, assim, que se chama Avivamento em Cristo, e os meus pais serviram lá durante muitos anos, né? E aí lá eu encontrei o irmão que chamava Tony, lembro até hoje. E eu era pivetinho, eu tinha, sei lá, 6 anos, 7 anos, por aí. Minha irmã nem era nascida ainda. E aí nós frequentávamos essa igreja, era uma igreja pentecostal e tudo mais, a igreja foi crescendo e tudo mais. E aí esse batera, ele falou, cara, você tá aqui do meu lado sempre, quer aprender a tocar bateria? Eu falei, não, quero tocar. Não, então, calma aí. Aí pegou um silver tape, amarrou a baqueta no meu braço. Pra soltar depois a fita. E ele falou, vou te ensinar um chá com pão, aí você chega cedo sempre e você vai ter o privilégio Tocava aqui de... Tocava um louvor e ganhava uma depilação grátis. Você vai ter o privilégio de poder tocar aqui enquanto a gente tá passando o som. Só que na verdade eu toquei pouquíssimas vezes, eu chegava cedo pra ficar como se fosse o hold dos caras. Eu tinha que ficar montando o prato, desmontando, limpando. Tira casaco. E aí eu falei, caramba, um dia vai chegar a minha hora. Pô, não chegou porque aí eu cresci, enfim, meus pais saíram, retornou pra congregação e tal. Os meus primos, eu tenho prima que é organista, tem primo que toca violoncelo, violino, enfim. E aí o único maluco mesmo foi eu, que sempre gostei de me desafiar, então por isso que eu fui tocar bateria. Mas um salve pro Tony, faz anos que eu não vejo esse cara aí, mas foi um dos caras que semeou na minha vida pra desenvolver um pouco do meu chamado hoje, através do instrumento, né? Bacana. Que legal, cara. Porque, tipo assim, primeiro que assim, pra você entender também o preço de um levita pra começar, né? E tem muita igreja que começa assim, do tipo, mano, você não vai começar tocando, você vai começar limpando o instrumento, né? E da hora que você se desafiou, né? Toda segunda-feira a gente se encontra aqui no estúdio, né? E eu lembro quando era apenas três garotos, o Biel, o Pedro e o Gustavinho. E a bateria principal eu sempre falo, antes de comer o filé, você vai ter que roer o osso lá em cima. E aí Só pra lembrar que a bateria que é o osso lá foi a nossa bateria por... durante alguns bons Quantos anos a gente tá nesse templo, pastor? 4 4. anos. Então foi nossa bateria por 6, né? Por aí. Que a gente O só trocou de bateria quando veio pra cá. O Francis abençoou a gente com ela, né? Um salve pro Francis. A gente ama você, Francis. Você é especial demais pra nós, meu irmão. Faz muita falta Cola aqui aí, conosco. meu. E hoje ela tá lá no estúdio, né? E tem muitos frutos aí e ainda gerará mais frutos, né? E aí eu lembro que uma segunda-feira geralmente eles vêm na sede, né? E aí, Vini, vamos tirar um som e tal. Eu falei, vamos.
mas vocês sabem limpar uma bateria? Nossa. Sabe montar? Qual que é Os o prato moleques que vai jogou embaixo? WD em tudo, depois ficou liso. Nossa, eu não conseguia tocar porque tá tudo... O banco abaixando, eu falei, caramba. Mas, depois a mãe do Gustavinho, né? Um beijo pra Adri aí. Ela falou, pô, o Gustavo agora tá dando mais valor em organizar as coisas. Eu falei, é meio que tipo uma disciplina e uma característica, né? Porque às vezes o baterista ele tem o estereótipo de ser um cara que chega sempre atrasado, é desleixado, sabe? Tipo, pô, deixa a Eu bagunça conheço aí as e tudo mais. características, eu conheço essas características. E aí eu lembro que esse irmão, né, que me ensinou, ele era um cara totalmente zeloso pelo instrumento, né? E aqui a gente conhece vários caras que são assim. E, pô, isso é chamado mesmo. Eu sou um levita, um adorador, entendo isso, né? Mas tem cara que tem um zelo, ele nasceu pra fazer isso daqui, saca? Tipo, ó, você vai fazer isso daqui e é isso. Zela, Deus vai te usar através sua vida, vai utilizar sua vida através do seu instrumento e tudo mais, né? E aí quando eu lembro uma das primeiras vezes que eu ministrei na sede, na nossa igreja sede, eu cheguei lá, né, e tal, e sempre tive um costume de aqui a gente tem um aspirador para ficar aspirando ali o lance das baquetas e tal. Aí eu cheguei no irmão do zeladoria e falei, irmão, tem uma vassoura? Aí ele, tem? Toma aí e tal. Tava eu, a Mister, o Johnny e o Dudu. E aí ele viu eu tava limpando a bateria. E não era porque, pô, mano, o cara vai vir lá de longe pra pagar de limpinho, não sei o quê. Mas era algo que eu, desde pequeno, aprendi. E aí o irmão pegou e falou, não, calma aí, deixa eu fazer um vídeo aqui. Porque em Pra ensinar. 20 anos do Mosh, né, ninguém nunca Primeiro cara que veio só com Primeiro a mão baterista. tocar e limpou a Não, e bateria. ele, detalhe, Olha a só, Mister, galera, o cara com braço a só Mister faz ela e vocês pode até não. confirmar, porque ele não achou que eu era o batera mesmo, tá ligado? Caramba. Sério, eu limpei lá, Teve esse montei o viés. prato. Quem vai imaginar? Mas quem cara, que foi? Foi o Não nosso foi o amiguinho? Celso, não. Foi o Celso. O Celso Tem um me cara na deve sede muito me legal, deve ó. uma mão, o Celso. Mano, tem um cara muito da hora lá. Ó. É o Celso, né? O nome dele, eu não lembrava o nome dele. Celso, som. Cara, mas legal, cara. Todos contaram suas histórias? Boa parte. Basicamente. Fica uma margem aí pra novos episódios. Não, então, isso é muito bom. Não, porque o Tom tem história. Ó, inclusive, se você quer que a gente faça um episódio só com o Tom pra poder contar as polêmicas, Só polêmica. Hashtag podtom. não vamos pedir pra mandar o superchat, mas assim, comenta aí pra gente poder promover isso, porque, cara, tem muita história. Em 10 anos de igreja tem muita história. Não tem como a gente, né, Tem. Muita gente contar tudo, né? Eu sou. chegou, muita gente saiu, muita história. Do tipo assim, a gente pegou pessoas de... Quanto tempo você tá de ministério? 2 anos, você falou, ano. né? Frequentando mesmo o ministério 1 ano. Tipo assim, a gente tem 15, 9. 10, 9, 2, então assim, a Uhum. gente tá bem mesclado aqui. É A gente isso. vê diferentes gerações do Bola de Neve do Itaim, né? E é muito louco isso, porque, galera, no final do dia é isso, né? Aquilo que começou com o Tom, que passou pra mim, que foi pro Vini, que tá chegando em você, que vai pro David. Cara, é essa multiplicação de sementes, tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente compartilha, é pra que, mano, outras pessoas estejam aqui com a gente, né? Total. Acho que esse é o intuito maior, É isso. que conecta muito com o que a gente tá fazendo aqui, galera. O podcast é sobre isso, é sobre como que a gente consegue alcançar vidas por meio do recurso que hoje a gente consegue estar aí na internet, né? Falando do amor de Jesus, falando com todo mundo. E é isso, cara. Agora, próximos passos, né? Montamos um time, montamos um cenário. O que faremos agora, Jailton? Não sei, eu tô despreparado. Agora a gente precisa de ajuda, galera. É o seguinte, ô pequeno David, me ajuda aí. Manda no grupo de obreiros pra galera, pra eles ajudarem com a gente com algumas opções de nome, tá? Porque o que acontece? O nome do podcast é podcast. Eu acho que falta um pouco de criatividade aqui, né?
Então, nós somos o podcast Bola do Itaim Paulista, sim, mas qual que é a ideia? A gente conseguir... Pode mandar aí, David. A gente conseguir fechar um nome para essa nova fase. E aí a gente já pensou em Pod Itaim, Pod Quebrada, Pod Mico, pode tudo, né? Itaincast, Na crista da onda. Na crista da Não, na onda. crista da onda. É que é muito- grande nome, mas é Na legal. crista da onda do amor. Na crista da Oi, onda, oi, é oi, grande. oi, oi, oi. E o Chosen Cast? Chosen é escolhido, né? Shows, Maneiro. cash, viu? Mas aí é em inglês. Inglês? In English. E tem? In English. Em inglês, cara. O Tom fala aí, ó. O Tom é bilíngue. Ou Fala a gente português. traduz, Sem falar em português. ou traduz mesmo o escolhido cast. O escolhido. Parece até tipo o bagulho do aprendiz, né? Do Roberto Justus. Cara, Ô, menino Dave, quanto tempo nós estamos aí já? uma horinha eu acho que bateu já. Uma horinha bateu. O Karate Cast, tô brincando. Cara, tem que... Uma hora já. É, Uma boa. hora, Tom. Passa rápido. Passa muito Boa, né? rápido. Histórias ainda. Muita história É, boa. entramos na resenha. Nem Galera, falou que teve a de oportunidade de dinossauro. conhecer o Tom. Se você tá no ministério ainda, você é um vencedor. Se você permaneceu com tantas polêmicas, é isso aí. Jesus Não forjou precisa seu mais nunca. coração. Exatamente. É, a gente fica falando que o Tom é muito polêmico, o pessoal vai pensar que ele é realmente muito polêmico, mas realmente ele é polêmico. Eu sou polêmico, sou polêmico. Contar uma Mano, verdade, eu lembro filha, uma pô. vez, ó, cuidado, não vamos contar tudo, porque tem história que a gente Então, não pode trazer O aqui. problema do ao vivo é que você tem que tomar muito É. cuidado com coisa que você fala, né? Mas assim, teve um dia que nós tivemos a oportunidade de estarmos num sítio com o Tom. Ah, E aí, cara, 4 horas, 5 horas da manhã, esse cara me solta cada pérolas em nosso meio, que do tipo assim, sabe aquele fim de festa? Aquele fim de festa top? Mas eu vou falar como a vida é injusta. Eu vou falar da vida ser Cuidado com o que você injusta. vai Não, falar. Porque, ó, teve dois assuntos bizarros. E só lembram do que eu falei. Você nos marca, mas... Eu só lembro do seu. O outro era pior. Não, É. tem, não, O senhor não, concorda que o não. outro era pior? Depois ou no não? off a gente discute É. e debate sobre isso, É, mas eu quero, assim... eu quero lembrar do outro, Não, porque não, eu só lembro não, do seu. não, não tem Então, a como. vida é não injusta. tem Eu só como, lembro que não. tava eu e o Johnny. O Johnny O na, Johnny só fez assim. o Johnny na sua versão mais vida louca Vida louca. possível. Johnny Vida Louca, O Johnny volta pra acordado. nós, por favor. O Johnny acordado. O Johnny Vida Louca, mano, ó, varou madrugada, comeu arroz carreteiro e tomou energético. Eu amei essa Johnny, versão do nesse Johnny. dia. 3 cara. da manhã, o pallet do Romário Queimando. eterno, não terminava de queimar. A gente fez uma E eu fogueira. só lembro da história do Só nessa Tom. história. Não sei porquê. É porque, mano, já. É tipo assim, não era mais necessário. Depois de tudo que a Não, gente não. tá conversando. Mas o pastor falou uma história muito boa também. É que vocês não lembram. Ninguém Ah, lembra. eu Ninguém lembrei! lembra. Eu lembrei! Eu lembrei! Eu lembrei! Bom, se você quiser, Eu souber, lembrei! no próximo esteja presente. Mas foi muito engraçado. Não, não, não. Não, Não, essa aí nem não dá pra pode. contar, né? Mas num próximo sítio, se a pessoa estiver lá, ela pode também, né? Mas que Você bênção falaria que. novamente? Aí, Mas que bênção Eu que falaria Jesus também. nos encontrou e nos transformou, né? Porque senão. Improváveis. já tava- Os improváveis. Pode ser esse o nome do podcast. Improváveis Cast. Os improváveis. O que você acha, pequeno David? O que você acha, pastor? Os improváveis. O que vocês acham? Ficou bacana. Maneiro, maneiro, maneiro. Maneiro, né? Então acho que nós já temos o nome, é unânime? Os improváveis é maneiro, mano. Os improváveis. Rapaziada, é o então- seguinte. Os improváveis, então vocês serão Se você- convidados a participar aqui conosco pra gente trocar ideia, porque se Jesus te alcançou um dia, você era o improvável, né? Total. no Bola de Neve, eu acho que 99. É tudo isso. É Fez alguma muito coisa, improvável. tudo 99,999% é improvável, é bem né? difícil chegar alguém bem certinho aqui. O bom pastor ele deixa 100 tentando ovelhas e lembrar vai de buscar alguém. uma. No Tem Bola uns- de Neve foram Ah, 100 não. ovelhas buscadas. Você ouviu essa, pastor? O bom pastor ele deixa as 99 ovelhas e busca uma. O Bola de Neve foram 99 ovelhas buscadas. Porque só os Os caras improváveis. Os improváveis. Só coisa boa. Cara, Bola de Neve.
é um carinho especial mesmo, né? Tipo, igual o Matheusão tava falando. Eu comecei a frequentar a igreja porque eu podia usar um boné, mano. Pra falar a verdade. Ainda bem, né? sem Porque se alguém. eu tirar esse boné aqui, Sem alguém rapaziada. ficar te olhando. O Dom tinha cabelão, né? Não lembra Mas- disso não. mas Ô, isso é aquele muito- cabelo lá era difícil, então. Mas isso é Não, muito mas eu sou verdade. homem. Não acredito que ele lançou essa. Nossa, Não, mas volta isso- aí, não, volta aí, não. volta aí. Aí, Aê, humilhação. você, olha isso. Humilhação pública. É por Ô, isso. Dave, pesquisa aí o leão do pica-pau. O leão do pica-pau. Não, não faz isso Mano não. do céu. Que isso, Não, hein? você já tá casado, você Não, tá eu tô suave, bem. É você verdade. tá Tô garantido. bem. Mas, Arrumei Tô a bem. lata. Tô bem. só Amor, que, galera, pra ele vocês amor não entenderem veja. um pouco Rapaziada, por que que Tom o tá de Jailton é um leite, cara Tom único. tá de Eu era leite. um cara realizado. Eu Olha o fui que Deus, feio, olha o que Deus faz na vida da mas era gente. realizado. Olha o que Deus fez Olha na o que vida Deus do faz Eu era na vida da gente. baterista. Eu não era nada. Eu não era nada. Olha aí. Ô, você tava Pois é. fazendo progressivo aqui nessa época? Nesse daí eu fiz escova, né? Zoado. Não, tira isso daí. Ah, vamos analisar Não, o brilho dos fios. coloca aí ó, a inspiração dele. Coloca aí a inspiração dele. Os caras pegam isso. Cadê? no Olha a programa. inspiração Ah. dele. Aê! Os caras pegam essa foto no programa do TV, cara. Ai, caramba. Aí, ó. Não, muito zoado, Você que é do. bancada. Aí, ó. Ou Aê. alavanca, Isso é uma né? armação, O pessoal gosta. Fizeram uma armação pra postar essa foto aí. É, não, Eu nem sabia que ele tinha essa foto. Caraca, velho. Ridículo, muito feio. Não, Esse é o Tom. Sim, Tá bom. passou. Tô bem, tô bem. É, tô bem. Eu tenho uma Já superei. semelhante, ainda bem que o David não tem, tá ligado? Quando você vai fazer É. trança no Não, cabelo, Jesus, aí Jesus, alisa, ele olha. Jesus, Não, eu- ele olha. Eu tinha também o cabelo grande. Não, volumoso. você era liso, né, mano? Não, eu Ou parecia o Bolívia 2.0. velho. Não, e ele andava com o Nextel ainda na cinta, É, mano. não. Uma Era- disc. O dono do Braz. É, ele Colômbia. é boliviano. Cabelinho aqui, correntinha, Nextel no, na, Do- ca- dono na- de na fábrica de cinta. costura. Não, total. Ele era. Qual que é aquele cara lá que avisa todo mundo que os polícias tá chegando? Vapor. Ele era o vapor. O Pique fogueteiro, vapor, mano. Fogueteiro, Fogueteiro total. Mas o que o Vini falou faz muito sentido, né? Tem outros locais que quando a gente vai, se a gente ir com uma vestimenta comum, uma calça jeans, você já tem um olhar estranho. Ah, Você não se sente acolhido Total. na casa do seu pai, que essa é a verdade, a igreja é a casa do seu pai, é a sua casa também. Então, quando você chega com uma vestimenta diferente, um boné, uma coisa que você se sente confortável que não muda em nada em quem você é, e você acaba tendo um julgamento, mesmo que seja um olhar, isso acaba te afastando, né? Sim. Total. Menos uma regata verde, amarela e É, vermelha. não- Porque aí aí- não aí é uma não. questão. Ele Aí não não, ouviu. aí não é uma questão religiosa, aí é uma questão de moda. Assim também. Cara, Ai, e meu tipo, Deus do céu. isso eu acredito muito nisso daí também, né? Eu sempre falo, tipo, embora eu tenha sido criado, né, numa família cristã, tipo, conhecer Jesus é diferente de ouvir falar, tá ligado? Então aqui foi onde eu conheci Jesus, Vini Cortes. verdadeiramente assim, no sentido de, caraca, tem um pai, sabe? Tipo, de você Aham. ter um relacionamento, né? E aí, ontem um pastor, ele ministrou uma palavra e a gente tem vivido dias especiais aí nesses últimos meses, depois de tanta treta. Mas Ezequiel 47, eu acho que uma das Toma, momento bíblico Né? do podcast. é, Momento crente agora. Roberto, com a sua abre Bíblia aí. parênteses, estou zoando. Tipo, mas Ezequiel 47, no final, quando você já tá totalmente submerso, existe uma única regra, é não aprender a nadar, mano. Porque Jesus, ele não quer que você tenha controle sobre aquilo que ele tá fazendo. Então, tipo, eu sempre viajo demais nessa passagem, né? E aí, quando o pastor trouxe, e o Érico trouxe também, no sábado, eu fiquei viajando, porque no início da minha caminhada, eu tive uma visão muito louca em relação a Ezequiel 47. Não sou igual o Tom, que leu a Bíblia milhares de vezes, diversas vezes, mas eu tô chegando lá. Mas era pra poder debater com caras como esse aqui. É Que ele falou que você gostava de discutir, né?
quando você era ateu. Aham, Eu aham. lia mais Mas eu lia também. É, então, Eu lia também. Então É você por tá isso que admitindo eu- que você lia a Bíblia só pra sim, treta. Sim, sim. Se você- Não é treta. Uma vez, um cara que Seu evangelizava sem me vergonha. perguntou qual que era os 10 mandamentos. Aí você não E eu tava sabia. evangelizando o cara. Aí eu... E eu não sabia os 10 mandamentos. E aí eu falei, não, mano, foi a maior vergonha que eu passei assim. É. Interiormente, assim que eu falei, eu não sei os 10 mandamentos. E aí eu comecei a ler. Nossa, agora eu Isso é lembrei legal, daquele eu gosto. episódio do Ramon no quiz bíblico lá em Guaraná. Você lembra? Posso te cortar e falar sobre Claro. falou do Ramon? Uma das coisas que eu acho mais legais da nossa igreja, e eu tava falando até com o Ramon esse dia, eu falei, porque o Ramon ele é loucão, né? Ele não mede algumas palavras. Eu falei pra ele, falei, mano, a única igreja que aceita pessoas como você é o Bola. Não dá. Mas o Bola assim, falou isso pra ele. falei. Improvável Não, eu total também, mesmo. Improvável. Porque, cara, aqui você pode ser quem você é. Eu acho, né? Tô zoando. É. Eu falo várias coisas pro careca ali, e ainda bem que eu Você, tenho essa liberdade. na verdade, você pode vir como Se você vem é. não, Agora, eu digo permanecer... de pessoa, não Isso é verdade. de mau comportamento, Ah, de sim. pecado em relação a pecado. Sim, De sim. autenticidade, Mas se você é né? uma pessoa Aham. alegre, você Autêntico. pode ser alegre. Então, acho que o Bola... É, assim, dá pra não ver é- pela não é foto que placa. o David Não é colocou sobre que placa, mas a gente aqui, aceita. aqui você se do jeito identifica que tiver. sendo quem você é. Aham. Um dos dias mais felizes da minha vida foi quando eu fui de bermuda, chinelo e regata pra igreja. E eu me senti numa liberdade que eu já... Não é falando mal de outras igrejas, mas eu já entrei não com a vestimenta certa, sei lá. E me olharam... Doutrina, né? A Me doutrina. olharam É, diferente. não tem doutrina. Então, eu acho que essa parte também é bem incrível, você poder ir do jeito que você se sente bem. Uhum. Não, Aí, aí, tá vendo? aí o Liminha tá zoando você. Mano, você já pensou esse negócio? Ai, de novo, Liminha. Ah, ó. Do nada o negócio Do desse nada. viraliza. O bullying tá comendo. Não, você é o cara Feio dos mesmo. cortes, você vai ter que cortar isso aqui, você tá ligado? Não, Deus o livre. A Ah. reputação já não é boa. Ainda aparece essa foto aí. Mas é sobre isso, cara. Isso eu acho legal, porque eu falei pro Ramon, falei, mano, só a nossa igreja eu posso aceitar Olha, caras como a gente. Esse lance aí, né, de... pô, você... Primeiro, né? Você vai ter um relacionamento e a profundidade com Jesus. Beleza, conheci. Caraca, velho, já não sou mais o mesmo. Você começa a ficar constrangido. Só que você precisa cultivar isso daí, né? Porque eu lembro que tinha um irmão que caminhava com a gente e tudo mais. E tava eu e o Luquinhas. Um abraço pro Luquinhas aí. Te amo, cara. Salve, Luquinha. E aí chegou um cara, velho, copão na mão. E aí esse irmão, ele tava começando a caminhar conosco, né? E ele começou a fazer pergunta, mas quem matou mais na Bíblia? Nossa, aí ele forçou, hein? E aí o cara começou a respaldar, porque ele tinha os livros de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, que a Bíblia, ela escorre sangue ali, Sim, né? sim. Enfim, tem um contexto por trás de tudo isso. Mas o cara, ele ficou pensativo. Tá ligado? Por quê? Porque não... Se você não faz a leitura do livro, do manual Mas de sobrevivência você é do polêmico agora, cristão... você é polêmico. Se você não sabe o básico daquilo que você professa, você vai ser, de verdade, você vai ser humilhado por qualquer pateta. Pateto. Qualquer Respeita. pateta. Porque se você declara, né, a sua fé e você, pelo menos, não lê a história de quem você acredita, você não vai ter palavras. Eu acho que o mais verdade. importante é É assim, o mínimo. sustentar a sua fé no sentido de que, cara, se você não reconhece verdadeiramente quem foi o Jesus e o seu ministério na Terra, você não consegue permanecer na presença dele. Não. E eu vou te falar por quê. Eu odeio ler. Odeio ler. Eu ia zoar, mas deixa quieto. Não, mas eu peguei uma coisa comigo. Eu li alguns livros já, mas li não gostando. E eu falei assim, por que eu li algumas vezes e ainda continuo lendo? Eu falei, eu não gosto de ler. Então, se é pra ler, eu vou ler algo que vai reger a minha vida. Porque o livro, você tem um monte. Hã? Nossa, eu emprestei um livro. Nossa. Você leu ele tudo? Lógico, eu sei a história. Eu li esse livro faz, sei lá, uns 10 anos, 12 anos. E eu sei do que fala. Qual que é Fala o nome sobre do livro? Crianças. Diamantes O do Diamante Brasil. do Não é sobre Brasil. as crianças? Então, assim, eu não gosto de ler. Mas eu decidi comigo. Eu falei assim, se é pra ler algo, eu vou ler a Bíblia.
Então eu resolvi ler, comecei lendo no trem, mano. Eu ia lendo, sentado no chão. E isso é tão legal que uma vez eu tava Identifiquei. voltando do trabalho e um cara aleatório parou e falou assim, você não é aquele menino que fica lendo a Bíblia no trem, sentado? Eu falei, sim, sou eu. Então, Caramba, a que legal. leitura, Marca, a leitura né? é A importante, identidade. cara. A leitura é importante. É Você- bom demais. se você lê, ao momento do corte, agora é o momento polêmico. Se você ler, você não vai ser enganado. Mano. Você Não. não vai entregar sua É. casa, seu carro, Quando você, porque alguém pede, sabe? quando você Porque escutar quando algo Deus te diferente. pede, ele vai te pedir. Aham. Mas tem muita gente que 10, 100 pessoas aqui pra... E cara, se você for ver na Bíblia, não tem isso, mano. Não tem. Eu preciso de 1000 pessoas para dar R$1.000. E o que a gente Você vê não acha isso muito. na Bíblia, sabe? Quando Deus te pede, é algo pessoal de Deus e você. Total, E total. aí você vai entregar e provavelmente Deus te entregue algo. Mas quando você lê, você não é enganado. Então tem muita coisa. Uhum. E até mesmo para você saber o que você assiste, sabe? Se você lê, você vai questionar, fala, pô, o que esse cara tá falando aí não tem nada a ver. A Bíblia fala em Timóteo, olha eu sendo crente, momento crente. Vou mostrar pra você a Bíblia. A gente tem que fazer um selo. Saudade. Pá, momento crente. A Bíblia Uma fala vinheta. que nos últimos dias as pessoas buscarão um mestre que fale aquilo que ela quer ouvir. É. Sim. Então, cara, se você não lê a Bíblia, você vai ser mais um desse. Porque você vai querer buscar o quê? O cara que vai falar... Tem uns pregadores aí na internet que eu não gosto muito, não gosto. E é uns caras que só falam sobre prosperidade, por exemplo. Tem um cara que enche estádio, cobra caro, cobra caro. E ele fala que ele cobra de ímpio, pra ganhar os ímpios. E eu não vejo o cara confrontar pecado, falando assim, meu, se você não parar de fazer isso, você vai pro inferno. É mais do que, ó, sua vida vai mudar. Você vai ganhar um novo emprego, ó, você vai comprar um carro, E aí eu fico pensando assim, e aí entra naquela parada, eu falei que o que eu levo a sério mesmo é a minha salvação. Isso eu levo muito a sério. Porque no mundo de hoje, que você escolhe o que você quer comer, é um banquete enorme na internet. E eu falo isso porque eu vivo no YouTube, é o dia inteiro ouvindo YouTube, o dia inteiro. E lá você encontra de heresia a verdade. É um cardápio Então, cheio, como Se completo, você não né? lê, cara, você vai ouvir uns caras falando umas coisas legais, que você vai falar, rapaz... E o importante de você ler também é que esses mesmos pregadores, eles usam textos fora de contexto, né? Pega Exato. aquela parte do versículo que fala de uma forma e ele mascara da forma que ele quer contar a história. E é muito importante você não ler só essa parte esse versículo que ele colocou, mas sim o livro inteiro. Saber o que Você ele vai tá entender falando todo ali. o contexto, Então, toda a isso história. é importante. É o A que a gente- leitura da Bíblia é importante. Eu já li algumas vezes, continuo lendo, porque eu não gosto de ler. E eu falo pra Deus, se é pra me ler, eu vou ler a Bíblia. Ponto. Algumas coisas já gravei, outras eu leio e falo, caramba, eu já li várias vezes, não tava aqui. Isso aqui Então, não é tava desse importante, jeito. Por que que tá assim? Acontece. Parece Mudou a que cada língua, mudou a fase- língua. Né? A Bíblia, né, no sentido de ser verdadeiramente, né, além de ser um livro sagrado para nós, que professamos essa fé, se você pega história, tipo, por exemplo, existe um porquê Hitler, Fez aquilo. ele ia atrás dos Cuidado com as judeus... palavras pra não derrubar a live aí. Não, derruba não. Que Deus o tenha. As palavras que é Mas a real é que a interpretação e a visão humana te extrai diversas coisas que Demais. sem o poder do Espírito Santo faz com que você... Cara, calma aí. É o livro de Eli, né? O filme, o livro de Eli. Exato, O cara os caras queria a querem... Bíblia pra meio que Dominar o ilustrar. povo, e né? dominar o mundo. E aí esses dias, né, eu tava lá na minha casa que eu recém adquiri. E eu acho que a antiga proprietária, ela tinha Glória. uma outra religião, né? Eu tava lá mexendo nos livros. Aí eu falei, oxi, Salmos? Essa Maneiríssimo. nova aqui. Salmos de Abacuque. Eu falei, maneirinho, vou ler aqui os Salmos. Quando foi ver, Mas nenhum remetia a Deus, tá Não, ligado? Os esse caras Salmo tá simplesmente estranho. nossa, Salmos tirou a parada. Salmos de Abacuque. é os que não existem. Os Mano, que não existem. Os que não existem. é Os engraçado, que não existem, meu Deus do céu. Os caras tirou a parada do contexto e formou um livro.
E tinha um lá de provérbios também, muito Nossa, ensinamento. Posso dar uma ideia? Eu sei que não pode cortar porque tem que voltar. Mas seria legal o Beto aqui pra gente discutir. Beto, é nóis. Não, a gente vai a gente vai colocar. Beto, é nóis, Não, na realidade a gente Dia. poderia promover o debate Beto e Tom. Nossa, Isso ia ia ser ser maravilhoso. muito bom, velho. Ia ser maravilhoso. Nossa, Vamos cara. vamos entrar no Não, e o tema é: Guinness Book. os dinossauros, segundo a luz da Bíblia, existiram ou não? Caramba. Não, ó, eu vou falar uma coisa Tinha uma irmã polêmica que pra falava nós. que o dinossauro tava na arca de Ó, eu Noé. vou te falar uma coisa. Eu sou motorista de aplicativo, né, pra quem não sabe, e entrou um jornalista no carro. E aí, o problema é que ele era ateu. Aí foi aquela resenha, Mas eu vou falar a mesma coisa que eu falei pra ele. Não dá pra você acreditar na ciência e na Bíblia. Ou você acredita em um ou você acredita em outro. Ponto. É polêmico, Esse é um tema para um debate mais profundo. É polêmico. Porque mas é isso. há Porque uma coisa controvérsias. contraria a outra. Não há controvérsia não. Contra fatos não há argumentos. Mas, continua falando. Vamos promover esse debate? Não, é maneiro. Eu acho que a ideia é essa, né? Bombar, hein? Tipo assim, Vai. aqui é um lugar onde, cara, a gente quer que isso alcance, rompa, né, a barreira aqui do Ministério em si, Bola de Neve. Para que mais pessoas estejam aqui conosco, né? O nome Os Improváveis eu acho maneiro, porque tem tantas pessoas aqui dentro da igreja, tantos testemunhos. Deus, ele ministra o coração de diversas pessoas aqui, que eu creio que isso aqui é uma excelente ferramenta para poder partilhar mesmo. Às vezes numa troca de ideia, embora a gente curta demais uma resenha, mas é igual eu falei, Jesus e resenha. Sim. É a melhor coisa, porque Bom poderia demais. ficar aqui, tipo, horas, trocando ideia, falando de boas obras, né? A congregação tem um ponto, né, que, pô, se o culto for de testemunho, é testemunho, tá ligado? Sim. Por quê? Porque o testemunho, ele precisa ser contado, mano, Uhum. precisa testificar e fala muito sobre fé, né? Sobre, cara, transformou a vida do Tom, transformou a vida do Mateusão, e você olhar e falar, caramba, então é real, isso pode acontecer mesmo, né? E eu acho que a ideia do podcast, como esse viés mais da gente falar de assuntos aleatórios, Sim, isso mas vai que fazer no- diferença, mas que mano. no geral a gente sempre vai convergir ao que? A Cristo, Exato. né? Não tem O como, centro, não tem o como. centro é. A gente pode começar aqui, vamos fazer um podcast do Recri, falar de finanças, a gente vai voltar pra Cristo, Vai. saca? Vai porque Qualquer- não é um estilo de vida, né? É o nosso cerne, igual dizem. Que isso, Falou cara. bonito. Cara, uma salva de palmas por esse Caralho. vocabulário, galera. E é com essa frase linda de hoje que eu acho que a gente encerra o nosso episódio. Já deu o quê? 1h30 aí, David? Tem pergunta, não? Liminha. Ninguém fez pergunta nesse chat aí? ó? O Will não arruma a internet, 1h20, meu. 1h20. A Estamos internet caiu, ó. enfrentamos Tá. Enfrentamos problemas técnicos aqui, mas a gente vai Will, subir o episódio completo Troque pra o modem vocês, da igreja. né? Galera, eu quero agradecer de coração a cada um de vocês aí Amém. por topar fazer parte desse projeto. De novo, esse é um projeto de Cristo, não é nosso. Amém? Amém. E aguardem cenas os próximos episódios, galera. A gente vai preparar aí com muito zelo, excelência e amor. Amém? Algumas pautas importantes e relevantes, tá? Mensagens importantes. Não se esqueça, se você curtiu esse conteúdo, esse material, cara, se inscreve no canal, compartilha, transborda esse conteúdo pras redes, tá? Porque é um jeito que você tem de evangelizar aquela pessoa que ainda tá no processo ali de conhecer a Cristo. Amém? Amém. Siga-nos nas redes sociais, né, Liminha? @ Bola de Neve Itaim Paulista. Amém? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, @PR Ronaldo Dias. Amém? Amém. Onde a gente consegue compartilhar todos os nossos conteúdos, tá? E aí, na semana que vem, retornamos aí num formato um pouco mais diferente. Mas eu quero agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Que Deus os abençoe, viu? E glória a Deus. Saudações Valeu, finais aí. rapaziada. Vou dar minhas redes Rapaziada. sociais, tô zoando. Fala aí o seu Não, mas canal, se quiser, meu. segue Vai seu o meu canal. canal aí, ó. Canal do Legal Oficial. É isso aí.
Que isso, Talvez né? você vai ver um outro louco. Mandou. Ou não. Canal do Legal. Canal É do no Legal. YouTube, Canal do Legal Oficial. O outro eu vou só mais pra frente, que eu tô ainda... Mas afinal, o legal é legal? Bom, tem muita gente que me ama, tem muita gente que quer que eu morra. Mas é verdade isso, é os comentários que tem lá quando eu participo. Mas Não. é legal, sim. É uma forma de... Eu falo que um dos remédios pra você curar a depressão, ansiedade ou qualquer outro problema psicológico ou psíquico é a risada, é o riso. Justo. Isso daí eu vou te falar porque no momento mais difícil eu tive sérias crises de ansiedade pesada, que isso só quem vive sabe o quanto é difícil. E dar risada foi uma das coisas que me ajudou muito. Eu caminhei muito, pensei muito e dei muita risada e foi o que me ajudava a sair. Então, eu participo do programa do Diguinho às vezes e lá eu dou muita risada, porque também me ajudou muito. Foi o que me ajudou bastante. Irado. Deus em primeiro lugar e Animal. depois poder rir. Sorrir. Irado. E é isso, é você rir de tudo que acontece. Então, é a graça, né? o Canal do Graças. Legal Canal tem do o Legal objetivo de Oficial. fazer você rir. Exato, Então, só vai ter vai coisa lá. pra você rir. Exato. Mas só coisa crente, né? Não, nada de crente, é só pegadinha, gente. Mas não tem coisa... Tem ninguém pelado, essas coisas não, Não, é né? pegadinha, canal de pegadinha. Tá bom, então Vai lá, segue o vocês Canal do querem lá, Legal. já vai lá. Só pra fazer número, não precisa nem assistir as pegadinhas. Vamos fortalecer o projeto. E as redes sociais? Passa aí as suas redes sociais. Não tenho muitas redes sociais não, mas gostaria de agradecer. Pastor Ale tomando um jaro. Alô, Santos! É muito bacana esse projeto que está iniciando. Vai ser uma bênção participar. Vou fazer uma propaganda, fazer da confeitaria da minha esposa. Justíssimo! Siga lá no Instagram, @FabimelDoces. Ela vai ingressar agora Coisa no, boa, no qualidade. iFood. Coisa boa. Pô, eu não sabia que ela fazia doce, hein? Faz Como depois. é que é? Fabimel Doces. Fabimel Tem Doces. mais coisas pra postar, que eu faço umas fotografias, né, dos doces Legal, dela, é legal. bacana pra caramba. A gente levou uns doces Traz lá. aí umas degustações. É uma boa O mesmo. cara colocou nós no mó sinuca de Entendeu? bico também. Amor, Entendeu? Olha aí, te amo, Aí, comida. Fábio Sabor é o melhor, Fábio viu? Mel Doces aí, ó. Dá uma sapiada no feed, curte, comenta, compartilha. É Muito isso. legal. Bacana. O meu Instagram é @ViniSouza, coloca 2 underline na frente. Pô, mas aí também facilita, né, cara? Você podia colocar uma coisa mais simples, tipo um bracinho. O bracinho ia ficar irado. Não, bracinho já tem muitos por aí. Tem muitos, Tem? né? Não, Ah. no Instagram? Mãozinha também. Ah, deve ter. Mano, você tem que fazer uma coisa. A gente tá marketing, tendo né? essa Pablo conversa Marçal, irmão. Vou pensar. Vai por mim. Pra quem Jair, quem quer seguir Jair? Pra quem quiser saber de alguns conteúdos de batera, eu tô lá me aventurando aí. Então, @Vini Segue o Vini. Aí. Vini Drum, aí, Nossa, que chique, hein? Speak Vini English, com velho, Y é ou uma com I? brother. Com I, né? Eu sou corintiano. né? PTBR? Convida em inglês, então, povo assim. Tem que honrar o Coringão, né? Ô, o que Então, você @Vini tem? Drum. Ô, meu Segue nome lá. tem Y, rapaz. Você não me Inglês, zoa, inglês. não. Se Manda liga, em jovem. inglês pro povo ver que nem Não, tá não em vou. cultura. Eu não vou Vini mandar Mas, essa. mano, E o meu Instagram, se você também quiser acompanhar aí, @AlissonSouza, tá? Eu também compartilho alguns conteúdos lá, algumas reflexões. O do Alisson dia a tem dia. um selo no Instagram. ô louco. Eu sou verificado, pago, obviamente, É, mas sou claro, verificado, né? A informação chegou. Galera, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem até aqui conosco. Que Deus os abençoe. E bora fazer parte desse projeto, tá? Bora fazer parte, você e nosso ouvinte, a nossa audiência é parte fundamental pra nós, amém? Amém. Deus abençoe e tamo junto! Comenta aí que você Deus quer eu de abençoe, volta meus aqui, pelo amor amigos. de Jesus Cristo. Glória a Deus! Glória a Deus.